te dar pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Um remédio em 8 doses o Senhor quer nos dar. Bom dia, que bom. Estamos aqui mais uma vez, nosso segundo dia de semana de oração. E que gostoso acordar essa hora para ouvir a voz de Deus falando conosco. E sabe o que eu ouvi agora de manhã? O Senhor falando comigo? No Salmos 16, no verso 11. Olha só, quando a gente abre a Bíblia, é Deus falando conosco, né? Quando nós abrimos a boca, é nós falando com Deus. E eu ouvi assim, através da palavra dele: olha, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Lindo, né? Para sempre, todos os dias. E ontem fiz um comentário com uma pessoa que eu amo muito. Eu disse: o nosso ponto de equilíbrio é estar na presença de Deus. É estar buscando Ele através da sua palavra, através da oração, dessa comunhão. Esse é o nosso ponto de equilíbrio. Diante dos desafios que nós enfrentamos, o nosso ponto de equilíbrio é estar na presença de Deus, porque estando na presença dele, ele nos enche de alegria, nos enche de paz, mesmo diante dos desafios, das lutas, e isso nos faz forte para que a gente prossiga a nossa jornada. É lindo demais, né? Então, que Deus abençoe. Nesta hora, nós vamos nos ajoelhar, vamos orar, nos preparar para esse segundo momento, onde nós teremos aí a sequência da semana de ontem. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, aqueles que estão constantemente conosco todos os dias. Como eu disse ontem, esse grupo já vai fazer 1 ano. E nós temos colhido aqui muitas experiências de bênçãos que Deus tem derramado sobre nós. Muitas experiências. Meu desejo, a minha oração é que vocês também colham muitas experiências através de vocês estarem aqui nessa busca diária conosco. Que Deus abençoe. Eu quero convidar vocês nesta hora a se ajoelhar, para que a gente então possa buscar a presença do Senhor. Então vamos nos ajoelhar. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra o caminho que leva à vida. A tua presença nos enche de alegria e nos traz felicidade para sempre. É para sempre. Não é só um dia, é todos os dias, mesmo diante dos desafios que nós enfrentamos. O Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa força, é o nosso refúgio. E eu louvo o teu nome por isso. Pai, obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu renovo nesta manhã. Obrigado, meu Pai, pela força, pelo despertar, pelo teu espírito que nos acorda a cada manhã, onde nós nos colocamos diante da tua presença, que nos traz felicidade, que nos traz plenitude, que nos traz alegria, que nos traz saúde, vigor mental, físico e espiritual. É o Senhor. Obrigado, obrigado. Quero te suplicar uma bênção toda especial por cada pessoa que está aqui nesta hora conosco. Derrame, ó Pai, as tuas bênçãos sobre cada família. Derrame as tuas bênçãos sobre cada homem e cada mulher. Eu entrego a ti, Senhor. Em especial aqueles que chegaram, têm estado aqui conosco pela primeira vez, eu entrego nas tuas mãos. E quero te suplicar, ó Deus, uma bênção toda especial, mais uma vez pela Kate, Senhor. Toma, ó Pai, a minha filha nas tuas mãos e que o Senhor Deus possa mais uma vez usá-la poderosamente, que ela seja um instrumento nas tuas mãos através da palavra qual ela trará para a gente nesta hora. Eu a coloco nas tuas mãos, peço a tua bênção sobre ela nesta hora e já te agradeço pelas bênçãos deste dia. Coloca-nos, ó Pai, em tua agenda, que tudo que viemos a fazer nesse dia seja verdadeiramente guiado por ti. Eu entrego, confio, espero, descanso em nome de Jesus. Amém e amém.
Bom dia a todos. Que bom que você está aqui, bom dia. E vamos aí mais uma manhã estudar a palavra de Deus, entender a vontade dele para nós. E Deus é muito bom. O tempo todo, só de estarmos vivos, despertarmos nesta manhã, é um grande motivo de agradecermos a Ele. Porque tantas coisas acontecem no mundo espiritual que às vezes a gente nem se dá conta, né? Olha tanto para o mundo terrestre e nos esquecemos da esfera espiritual que nos cercam. Mas quando a gente está dormindo, estamos totalmente vulneráveis. Você já parou para pensar nisso? É o momento que você está literalmente entregue ali à sua cama, não sabe o que está acontecendo, e ali há a oportunidade das trevas de fazer mal, mas Deus, com sua infinita misericórdia e poder, Ele tem nos guardado, nos protegido. Por isso a importância de orarmos antes de deitar e agradecer ao despertar. Porque Deus está sempre, sempre, sempre fazendo grandes coisas por nós. E se nós enxergássemos, como seria diferente os pensamentos, os sentimentos. Às vezes eu penso que falta isso, sabe? Para a gente transformar, para nós nos transformarmos a imagem e semelhança de Deus, levar a sério o tempo de vida que a gente tem aqui nessa terra. Se você está aqui nessa manhã, você acredita que Jesus vai voltar, amém? Então Jesus vai voltar, creia nisso. Se você está aqui, você crê nisso, senão você não estaria aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é: Jesus vai voltar, e amém por isso. Outra coisa, ele vai buscar os seus filhos obedientes, ou seja, os filhos que o amam. É o que nós estudamos ontem. O que a gente aprendeu ontem? Antes de fazer uma breve recapitulação e já iniciar com o tema de hoje, gostaria de orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom e me ouve. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela oportunidade de vida e por mais uma oportunidade de estudar a tua palavra e de entender a vontade do Senhor. Estamos aqui para tratar a nossa vontade que está enferma, estamos aqui para aprender a amá-lo, estamos aqui, Pai, para nos tornar parecido com o Senhor. Mas precisamos da ação do Espírito Santo, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Coloco, Pai, a minha vida em tuas mãos, que o Senhor possa, em nome de Jesus, esvaziar todo eu e que o teu Santo Espírito possa falar através de mim, em nome de Jesus, amém. Ontem aprendemos como amar a Deus. Como amar a Deus do jeito certo, porque todo mundo acha que ama a Deus, né? Mas nós vimos como amar a Deus do jeito certo, como está lá em João 14, verso 15. Se você me ama, você guarda as minhas leis. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vimos também que amor não é sentimento. Amor é uma pessoa divina. Amor é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. 1 João 4,8. Entendemos também, através da palavra, que nós não devemos amar em palavras, em sentimentos, mas em atitude, não é? 1 João 3,18. E a maior atitude de amor, já que encontramos em toda a história da humanidade, na Bíblia, foi um Deus dar a sua vida por nós na cruz, morrer por causa dos nossos pecados. Essa é a maior atitude de amor. E nós só vamos também dar conta de amar com atitudes. Só que precisamos tratar as nossas atitudes, que está relacionada com a vontade, poder de decisão e escolha. Porque por causa do pecado estamos todos contaminados. Ok? Ficou claro isso? Então, temos que aprender a amar. Perdemos isto desde o Éden. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós também seríamos amor. Porque Deus é amor e o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Mas nós perdemos isso. Por isso que Cristo veio e morreu por nós na cruz, para restaurar novamente a sua imagem e semelhança em nós. Então, por que nós temos dificuldade de tomar decisões, de iniciar aquela caminhada que só fica para segunda-feira do futuro, de nos alimentarmos adequadamente, por causa das as vontades que estão enfermas, doentes. Precisamos tratá-la, ok? Então, pensando nisso, nós
entendemos que nós, quando estamos amando a Deus, nós estamos obedecendo a Deus. Obedecendo o quê? A sua lei moral e as leis da natureza. Os 10 mandamentos e os remédios de Deus, porque estas leis governam o nosso ser, ok? A lei moral muda o nosso caráter, ela nos transforma. É o único livro, existem muitos livros de autoajuda, cursos, terapias, todos que influenciam o nosso desenvolvimento pessoal, ok? Mas apenas um livro pode tratar a nossa enfermidade. O único livro pode tratar a nossa vontade doente, é a palavra de Deus. Porque é ela que muda caráter, é ela que muda a nossa estrutura mental. Doente para uma estrutura mental espiritual divina. Mas aí, se temos que obedecer, então, para a gente amar a Deus, corresponder a esse amor que Deus nos deu, nos dá diariamente, como que a gente vai fazer isso com a nossa vontade doente? Ela precisa ser tratada. E aí que está. Se obedecer às leis, tanto da natureza quanto às leis morais, mostra a minha fidelidade a Deus, a minha obediência a Deus, vocês entendem por que está em jogo o não saber amar? Porque se eu estou pecando, eu não estou amando. Se obedecer é amar, transgredir a lei é não amar, é o contrário disso, obviamente. Então entendam só. Nós já estamos vivendo as consequências da desobediência. Temos encurtado o nosso tempo de vida aqui na Terra, desobedecendo às leis da saúde. Encurtamos a nossa vida não dormindo adequadamente, não nos alimentando da forma que Deus nos orienta a nos alimentar, não nos hidratando, não confiando na sua palavra. E se a gente não confia na palavra de Deus, como que nós vamos desenvolver fé? E a fé é a única ferramenta que nos ajuda a vencer este mundo. Lembrem, para a gente exercitar a fé, nós precisamos da palavra de Deus, porque sem exercitar a fé, ela não cresce, ok? E se a fé não cresce, se eu não creio em Jesus, se eu não o conheço, se eu não me relaciono com Ele, como eu vou obedecê-lo? Como eu vou acreditar plenamente nas suas leis? Como eu vou pedir para que a vontade dele seja feita e não a minha? Existem 2 razões para o ser humano não obedecer a Deus. 2 razões. Vimos ontem que o pecado ele não só nos distanciou de Deus, como ele destruiu na alma a capacidade de obedecer e de conhecer a Deus. E essas 2 razões partem deste princípio. A primeira delas é a enfermidade espiritual, que precisa ser tratada, ok? A segunda é a rebeldia. A enfermidade espiritual, graças a Deus, ela pode ser tratada, mas depende da minha atitude, da minha vontade doente. Falar assim, Senhor, eu não consigo. Por isso, faça a sua vontade, não a minha. Eu tenho que mudar estes hábitos. Eu não estou conseguindo sozinho. O meu desejo é continuar nisso, porque a minha natureza luta contra o espírito, mas eu quero que a sua vontade seja manifesta e ela que sobressaia em mim. Aí a humildade, o reconhecer a necessidade de Cristo, o reconhecer a sua vontade enferma, vai fazer com que Deus a ouça e atue um poder sobrenatural. Já beberam água hoje? Acordou, bebeu água. Um dos hábitos inegociáveis de manhã, tá? Ao pedirmos a Deus, Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, não a minha vontade, porque a minha vontade é a indisposição, é alimentar o sedentarismo, continuar com hábitos destrutivos. Quando nós pedimos, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos ali recebendo o poder que está disponível a nós. E aí Deus, ele age em nosso coração, querer realizar. Quando você se dá conta, você está fazendo aquilo que antes você achava impossível. Você sabe disso, porque isso já aconteceu com você. E esse poder de vontade de fazer as coisas boas não vem de você mesmo, vem de Deus. Agora, o outro motivo para a desobediência é a rebelião.
E esta, infelizmente, Jesus não pode tratar. Não é porque ele não tem poder para isso, mas é porque ele não vai forçar a sua vontade. Quando nós estamos em rebeldia, quando nós sabemos, mas não vivemos aquilo que sabemos. Nós nos acostumamos e nos acomodamos com o estilo de vida que temos, atual. Esquecemos de morrer na carne e viver no espírito. Achamos aqui, acredito que todos aqui já passaram pelas águas, todos já foram batizados, imersão, creram em Jesus, mas o que falta? Falta nascer no espírito, e no espírito isso deve ser diariamente, porque é ele que vai matar a carne, é ele que vai matar o eu, é ele que vai tratar a nossa vontade. Mas nós temos feito apenas a imersão nas águas e esquecido de nascer no espírito. E nascer no espírito é mudar o estilo de vida, é mudar a forma de falar, forma de vestir, a forma de comer. E a gente precisa de esforço para isso. E esse esforço vem da vontade doente que Deus quer tratar e vai tratar se você permitir. Então não se esqueça disso. Eu quero refletir com vocês alguns versos aqui importantíssimos para a gente nos demorar mais no tema de hoje. Eu disse ontem que hoje iria falar sobre contemplação. E o que isso tem a ver? Tudo. Porque você é o que é hoje por causa da sua contemplação. Seja ela consciente ou inconsciente. Seja ela pelas suas escolhas e pelas circunstâncias da sua vida, pelas pessoas que participaram da sua vida, que colocaram, imprimiram crenças em você, tudo isso é contemplação. E só vamos mudar, tratar nossa vontade se a gente contemplar o que é correto. Mas antes, lá em 1 Coríntios 10, 13, diz que se a gente come, se a gente bebe, se a gente faz tudo o que tem que fazer, deve ser para a honra e glória de Deus. E a gente tem que aprender isso, porque nós não estamos fazendo tudo para a honra e glória de Deus. Lá em Filipenses 3,19, diz que os inimigos de Deus, né? O Deus deles é o estômago, é o apetite. Isso é muito sério. Uma pessoa que se deixa vencer pelo apetite, uma pessoa que não governa, né, as suas emoções, não pensa antes de comer, não pensa antes de falar, apenas é movido por palavras irrefletidas o tempo inteiro. Quando Deus ele nos pede para fazer uma reforma em nossa vida, não é à toa. É porque ele sabe que a nossa natureza é inimiga dele. E ele veio para fazer paz conosco. É o que a palavra diz. E as razões para a reforma, inclusive nós vamos falar sobre isso nessa semana, mas eu quero pincelar aqui já para plantar a semente no seu coração e você se lembrar disso ao longo da semana. Deus nos pede uma reforma, Deus quer que nós recebamos o presente dele, da mensagem de saúde, não é à toa. Primeiro motivo, para a glória dele. Isso está no Conselho sobre Regime Alimentar. Para a glória dele, porque a reforma é questão de vida e morte, mas Deus fala, escolham, pois, a vida, não é? Outro motivo, busca pela perfeição. Ah, mas a gente só vai ser perfeito no céu. Quem disse? Quem disse? Onde você encontra isso na Bíblia? Porque nós estamos aqui na Terra apenas com um propósito, desenvolver o nosso caráter. Quando o Senhor vier nos buscar em nome de Jesus, ele não vai mudar os seus gostos, os seus hábitos, ele não vai tirar a culpa do seu coração. Ele não vai tirar os seus traços de caráter não desenvolvido, suas tendências para o mal. Ele vai apenas dar o toque final para a eternidade. Se tem algo que tem que ser mudado do seu caráter, deve ser aqui, hoje, agora, até que a porta da graça ainda esteja aberta. Porque depois que ela fechar, não tem mais jeito. Por isso precisamos entender esta mensagem de reforma, essa mensagem de saúde, essa mensagem de entrega. Acima de tudo, entenda uma coisa, você não tem que ter um estilo de vida saudável para ser salvo. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós.
Nós não dependemos de um estilo de vida para ser salvos. Se a gente for olhar ao ponto da Bíblia que o nascer de novo é mudar o estilo de vida, dependemos sim. Mas o que eu quero dizer é que você não tem que fazer as coisas para ser salvo. Você faz porque você já foi salvo. Então, o estilo de vida não vai te levar para o céu, mas ele pode te tirar. Por isso que, quando você nasce em Cristo Jesus, nasce no Espírito, não só passa pelas águas, você está enterrando o seu estilo de vida antigo e precisa desenvolver um novo estilo de vida divino. Então, uma das razões para a reforma é glorificar a Deus, escolher vida ou morte, buscar a perfeição. O que é ser perfeito? É você obedecer de acordo com a luz que você tem. Quando você conhece a palavra e você obedece aquilo que você está conhecendo, você se torna perfeito aos olhos de Deus. Foi o convite dele a Abraão: ande comigo, ande na minha presença e seja perfeito. Outra razão, e vou parar por aqui, é uma questão de obediência. E nós vimos que na Bíblia a obediência é amar a Deus. Então, uma das razões para a reforma é você aceitar a reforma, é você de fato amar a Deus, ok? E olha só o que ele fala para nós. Existe uma promessa lá em Êxodo 15, 26, que muitas vezes não estamos dando atenção. Mas em nome de Jesus, não só escute o que eu vou falar aqui agora, ouça. É diferente, tá? Vocês estão escutando a minha voz, escutando o galo cantando lá fora, talvez alguns ruídos, mas quando, né, Jesus muitas vezes fala assim, ó, ouça com atenção, aqueles que têm ouvido, ouçam, para você escutar plenamente, ouvir com atenção, estar conectado. E ouvir com atenção é você introduzir isso na sua alma, a ponto de você viver o que você está ouvindo. E olha só o que diz Êxodo 15, verso 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos. Olha que interessante, se é uma condição. Não significa que essa promessa é para todos. É para todos que colocam em prática essas condições. Então, se você escuta, se você ouve atento à voz do Senhor teu Deus, faz tudo o que é reto em seus caminhos, dá ouvido aos seus mandamentos, guarda todos os seus estatutos, e aqui vem a promessa: nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que veio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Tá, Kate, mas aí está falando das enfermidades lá das pragas dos egípcios. Existem estudos, e os motivo a pesquisar sobre isso, que traz ali quais foram as doenças que matavam os egípcios naquela época. E exatamente as doenças que têm reinado o nosso mundo hoje. Tem matado as pessoas. Doenças cardiovasculares, AVC, diabetes. Sabiam disso? Pesquisem. Deus nos prometeu que iria nos sarar de todas as enfermidades, se a gente ouvir atento a voz dele, se a gente guardar todos os seus mandamentos, a lei moral, as leis da saúde, ok? É promessa, Deus não falha. E se, mesmo assim, você obedece, mas ainda existe uma enfermidade sobre você, este é um caso à parte, igual aconteceu com Jó. Deus está provando a sua fé e Deus tem um propósito maior em cima disso. Mas ele não falha nas suas promessas. 2 Pedro, se você está com sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em 2 Pedro 2,19. Na verdade, 1 Pedro 1:22. Entenda isso. Tendo purificado a vossa alma. Como a gente vai purificar nossa alma? Pela vossa obediência à verdade. Obedecendo às leis, nós estamos nos purificando, nós estamos tratando as nossas enfermidades, as nossas vontades doentes, enfermas. Então, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista
o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Tenham atitudes as mesmas que Cristo teve pelos seus amados discípulos, por nós, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Entende isso? À medida que você obedece, você se torna santo. E aqui entro na parte de contemplação. O que é isso? O que é contemplação? Provérbios 4:28 fala pra gente assim, ó, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E o coração, a gente sabe que está sempre relacionado à mente, às emoções humanas na Bíblia. Como eu vou guardar a minha mente? Como eu vou guardar ela? Porque dela procede as fontes da vida. E aí está. Agora entra a contemplação. O que é contemplação? Tudo que entra nas suas janelas da alma é a sua contemplação. Quais são as janelas da alma? Nós temos os 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar, certo? Tudo que você cheira, tudo que você fala, tudo que você come, tudo que você vê, assiste, tudo que você escuta, tudo que você toca, isso é sua contemplação. E na palavra de Deus, em 2 Coríntios 3:18, diz o que devemos contemplar. Mente, caráter e personalidade fala que pela contemplação a gente é transformado. Você entende essa guerra de grande conflito? A guerra em que Satanás está lutando para transformar o máximo de pessoas à sua imagem e semelhança, colocando à disposição das pessoas para que elas contemplem tudo que é terreno, tudo que é imoral. Este é o jogo, formar caráter. Mas Cristo lá tem um convite a nós, tem um chamado a nós, em 2 Coríntios 3:18. Ele diz o que a gente tem que contemplar. Veja bem. Anote os textos para que você, depois, em oração, estude, leia, medite, porque isso aqui se trata de vida ou morte. Você tem que entender isso. Olha só o que fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja que lindo. Eu não vou ser transformada em imagem e semelhança de Deus do nada, eu preciso contemplar. Então, tudo que entra pelos seus 5 sentidos formam o seu caráter. Tudo que você pensa, tudo que você lê, tudo que você se alimenta, forma o seu caráter pela contemplação. Nós somos transformados. A mente se costuma se transformar naquilo que você demora. As pessoas que você anda é sua contemplação. Você está sendo contemplação de outras pessoas. Isso é sério. Nós vivemos tão assim, muitas vezes, no inconsciente e achamos que foi vontade de Deus, né? Estamos, muitas vezes, vivendo a nossa vontade e não dando atenção à vontade de Deus. Pensamentos, vamos lá. Tudo que você fez agora ao acordar, antes de você fazer, tirar a coberta ou lençol, lavar o rosto, beber uma água, sentar numa mesa, antes de você fazer isso, você pensou. E é muito rápido, porque os pensamentos são tanto conscientes quanto inconscientes, e já se tornam automáticos, aqueles que você se habitua, aquelas ações que você se habitua a fazer todos os dias, armazena ali no seu cérebro, na sua memória, isso se torna um hábito e você já faz inconscientemente. Igual dirigir, igual pedalar. Então, antes de você fazer tudo o que você fez, você pensou. Entenda o poder disso. Tudo que você contempla. O que contempla? Tudo que entra nas janelas da alma. Quais são as janelas da alma?
Escuto, cheiro, como, falo, vejo, toco. Tocar tem a ver com vestir, tem a ver com estar no ambiente, no lugar, andar com pessoas, ok? Tudo isso forma quem você é. Então, tudo que você contempla vai formar o que você pensa. O que você pensa vai formar o que você sente. O que você sente vai formar as suas atitudes. E aí entra a vontade. Porque lembra, vontade não é desejo, não é sentimento, é poder de decisão, é escolha. Então você pensa, você sente, você faz. Você faz, isso repetidamente se torna um hábito, e o hábito, meus caros, o hábito vai formar o seu caráter. E o caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. Por isso que antes do caráter estar formado, para quando Jesus vier nos buscar e dar o toque final da eternidade, precisamos rever os hábitos, precisamos rever as atitudes, precisamos rever os sentimentos, precisamos rever os pensamentos, precisamos contemplar a glória de Deus, porque só assim vamos ser transformados para a eternidade. Porque de um jeito ou de outro você vai ser transformado. A questão é com quem você quer se parecer. Então, tudo que eu penso, vamos fazer um exercício? Amo exercício. A gente tem que praticar para poder lembrar. Faça junto comigo. Estou vendo aqui uma galera aí que ligou as câmeras. Obrigada. Não me sinto só desse jeito, tá? Na verdade, não me sinto só em um momento. Mas é bacana ver aqui os rostinhos. E eu entendo também quem não quer abrir, não tem problema, né? Alguns aí acordou, tá no escurinho, tá tudo bem. Mas faça o exercício comigo, tá? Vamos lá, Deus tá vendo. Ó, fala assim, ó, tudo que eu contemplo. Fala assim, ó, tudo que eu deixo entrar nas janelas da alma. Agora fala assim, ó, e as janelas da alma é os meus 5 sentidos. Agora repete, tudo que eu contemplo forma os meus pensamentos. Os meus pensamentos formam os meus sentimentos. Os meus sentimentos formam as minhas ações. As minhas ações repetidas se tornam hábitos. E os meus hábitos constroem o meu caráter. O que são os 8 remédios de Deus? Se você coloca eles em prática, são atitudes, são hábitos. Eu poderia trocar hábitos de Deus. O comer e beber para a honra e glória de Deus é um hábito. O tomar o sol, receber o hormônio D, deitar cedo, acordar cedo, dormir no mínimo as 8 horas de sono que precisamos para reciclar, reprogramar o cérebro, consolidar memórias, são hábitos. E hábitos constroem caráter. Ou seja, o que você come está transformando o seu caráter. Aquilo que você não vence, você será vencido por isso. A palavra de Deus diz sobre isso. Aquilo que eu não vencer, tornará por me vencer, caminho a Cristo também. Hábitos constroem caráter. Por isso, precisa ser mudado. Por isso é muito sério. É muito sério. É extremamente sério, mas as pessoas não entendem isso. Por isso que Jesus falava, né? Vocês não entendem. Porque eles estavam cegos com as suas convicções, com os seus preconceitos, com os 3 P's. Existem 3 P's que cegam as nossas percepções, que embotam a mente e atrapalham de receber a verdade. São elas: a paixão, que só vai ser vencida se a gente dá o poder para o espírito trabalhar, e a paixão governa esses 2, preconceito e prevenção. Prevenção, sabe quando a pessoa já está armada, você vem trazer uma novidade, a verdade, vem conversar, vem apresentar algo, e ela já vem armada para cima de você? Prevenção. Cega a percepção, atrapalha aprender, atrapalha receber a verdade. Preconceito. Você já tem um conceito formado, não importa o que essa pessoa falar, que você bate o pé no chão e é isso e pronto que você acredita. Esses 3 P's embotam a sua mente e atrapalha você receber a verdade. Cuide com eles. Por isso, sempre esteja atento a aprender, a filtrar, reter o que é bom. Por isso que a própria palavra já nos orienta a fazer isso. Então, vamos ver também o que a palavra de Deus diz sobre
contemplação, né? Além de contemplar a glória do Senhor, lá em Mateus fala que os nossos olhos é lâmpada para o nosso corpo. Se o teu olho for bom, todo o seu corpo se encherá de luz. Mas se ele é mau, todo o teu corpo se encherá de escuridão, de trevas, em outras versões. Se a luz de Deus que há em ti estiver apagada, imensa será a escuridão. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será também, porque os olhos é a janela da alma, assim como os outros 4 sentidos. Pela contemplação somos transformados, e a sua mente, ela se transforma naquilo que você costuma se demorar. Sabe, hoje, essas telas que têm governado a vida das pessoas, o lar das pessoas, hoje você já não precisa mais ir em cinema, ou nem entrar, acessar a internet escondido, porque você pode levar tudo para dentro do banheiro, debaixo da coberta. Satanás tem governado mentes, tem treinado mentes para permanecer à sua imagem e semelhança, para serem destruídos quando a morte eterna finalmente ser executada. Entenda uma coisa, Cristo veio para nos salvar e nos libertar da prisão que Satanás tem nos acorrentado. Por isso que lá em Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Saia da escravidão, não se permita mais viver com a sua vontade enferma. Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar, porque Ele quer que todos se salvem. Como então tratarmos nossa vontade? Contemplando a palavra de Deus. Mas como se eu não tenho vontade? Como se eu não tenho atitude para isto? Ore, Deus é capaz de escutar um sussurro do seu coração. Peça, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que você pede. E quando você obedece, você se torna santo. Você não precisa se preocupar em fazer o melhor do mundo, o melhor que você muitas vezes coloca, né, um abismo entre fazer o certo e a sua condição atual. Mas se trata de você, nossa, eu aprendi isso, Senhor, me ajude em nome de Jesus a colocar isso em prática. Porque existem 3 caminhos. A verdade é apenas um caminho, né? Jesus. E ele nos ensina que para a gente introduzir essa palavra em nós precisamos ensinar o que sabemos, viver o que ensinamos e praticar o que sabemos. Senão não faz sentido. Ensine o que você sabe para você aprender, porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. Viva o que você ensina, para que você não transforme o seu caráter em uma pessoa hipócrita. Viva o que ensine. E sempre procure buscar em Cristo conhecimento, porque a verdade nos transforma. A verdade nos transforma, mas nós estamos indispostos, com a mente cansada o tempo inteiro. Esse mundo está cada vez pior e vai piorar mais e mais. E a forma de nós nos protegermos é contemplando a glória do Senhor, deixando Ele operar a sua vontade em nós. Entenda uma coisa, pela contemplação a gente é transformado. E a gente precisa contemplar a Cristo, porque o que a gente contempla forma pensamento, e o que a gente pensa forma sentimento. Por isso que quando a gente se demora em pensamentos negativos, pensamentos tristes, que seja você perdeu alguém, você fica só pensando nisso, o seu sentimento vai ser de tristeza e a atitude do seu corpo vai ser de prostração. Veja um exemplo. Se você começa a ter uma viagem muito especial amanhã, vou ver meus amigos que faz tempo que não os encontro, nossa, que saudade. E aí você começa a pensar, imaginar como vai ser, como que seu coração fica? Cheio de alegria, não é? Aquela ansiedade de chegar logo no dia de amanhã. E aí as suas atitudes, às vezes, se você não controla essa ansiedade, você nem dorme, você fica lá na cama, já amanheceu. Mas se você é a pessoa, né, que se governa e usa desta ansiedade como algo bom, eu vou ver amanhã, vai dar tudo certo, agora vamos lá, entregar meu caminho ao Senhor, Ele vai conduzir, agora vou descansar. Você vai dormir feliz, porque você sabe que amanhã você vai estar com aqueles que você ama. Então, se você pensa em coisas boas, os seus sentimentos vão ser bons. Se você tem sentimentos bons, as suas atitudes vão ser boas.
Só que não existe ninguém bom, só Deus. Por isso que a gente precisa pensar como Cristo, sentir como Cristo. E sabe onde fala sobre isso? Lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, diz para nós o que nós devemos pensar, o que nós devemos sentir. Vamos pelo sentimento primeiro. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ah, mas eu tô sentindo uma insegurança, eu tô sentindo que eu não vou conseguir. Poxa, é esse sentimento que Jesus Cristo teve? Essas palavras, esses sentimentos negativos, essa impotência não vem de Deus. E se você ficar repetindo isso, você realmente não vai conseguir, porque é isso que vai alimentar as suas atitudes. Agora, se você, peraí, eu não consigo, mas a palavra de Deus diz que eu posso tudo, qualquer coisa, naquele que me fortalece. Então, eu posso sim. Eu posso. Porque Deus está comigo. E Ele vai tornar isso possível. Tende em vós, Filipenses 2, verso 5, anote. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E aqui fala sobre a humildade, sobre ser obediente, sobre o serviço. E lembre-se, sempre associe a obediência com amar, ok? Porque se a gente ama o Mestre, se nós amamos a Deus, nós o obedecemos. E quais são os pensamentos que devemos ter? Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui ele termina: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes. Olha os 5 sentidos aqui. Tudo que você viu, tudo que você contemplou em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o que é verdadeiro? O que é respeitável? O que é amável? O que tem boa fama neste mundo contaminado com o pecado? Nada. Quem é que é verdadeiro? Jesus. Quem é respeitável? Jesus. Quem é justo? Jesus. Quem tem boa fama? Quem tem virtude? Jesus Cristo. Precisamos pensar nele o tempo todo. O tempo todo. Porque os pensamentos vão formar os sentimentos. Aí sim, se eu estou aqui lendo a Bíblia, o meu pensamento vai ser do quê? Da palavra. Porque eu estou lendo isso, eu estou contemplando. E isso começa a mudar a minha mentalidade. E aí, qual sentimento eu vou ter? O sentimento de Cristo. Tende em vós também o sentimento que houve em Cristo. Você começa a sentir uma esfera espiritual, você começa a sentir confiança, você começa a sentir que é possível sim você vencer aquilo que está difícil demais para você. E aí, quando você sente isso, você começa a agir conforme você está sentindo. As suas atitudes vão ser boas, porque se os seus olhos são bons, todo o seu corpo também será. E aí você começa a repetir toda manhã se alimentando da palavra. E suas atitudes se tornam hábitos. O hábito de contemplar a glória do Senhor. E se esses hábitos são saudáveis, o seu caráter também será. Porque pela contemplação somos transformados. Ah, mas em caso se a pessoa está triste, né? Que a gente é ser humano. Sabe o que a palavra de Deus nos orienta? É um dever do cristão desviar o curso dos seus pensamentos. Nós não devemos demorar na tristeza, não devemos demorar. Isso não é a mesma coisa de não sinta, tá? Porque somos humanos e vamos sentir. Inclusive, Cristo, se você ver na Bíblia, o autor, o amor, ele não sente, ele não é, ele não tem, né? Ele é amor, mas você vê um Deus que teve muitos sentimentos. Ele é o amor e este amor gera vários sentimentos. Ele sentiu tristeza, quando se fala lá em Gênesis 6, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ele não se arrependeu, o sentido original é ele teve uma tristeza profunda. Ele ficou triste
com a corrupção, como o homem, a criatura que ele criou, a sua imagem se rebaixou por causa das trevas. Você vê um Deus alegre, um Deus que chorou quando Lázaro morreu. Somos imagem e semelhança dele, por isso que sentimos a tristeza, por isso choramos, não entendemos o luto, não fomos criados para perder e nem para morrer. Por isso essa tristeza, exatamente para você desejar a eternidade, mas é nos orientado não nos demorar. Sinta, viva, se permita e já se levante com a ajuda de Deus. Não se demore, porque isso vai formar o seu caráter. Por isso que isso varia, né? São vários fatores que determinam o tempo. Tem na ciência e tem de forma individual de cada um. O tempo de luto, por exemplo, depende sim de maturidade espiritual, depende de apoio, depende da estrutura mental daquela pessoa. Então entenda uma coisa, os pensamentos formam os nossos sentimentos. E quais pensamentos nós devemos ter? Já vimos através da palavra de Deus que devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é respeitável. A gente tem que pensar em Cristo Jesus. E eu só vou pensar em Cristo Jesus se eu contemplo onde fala sobre ele, é a palavra. Por isso precisamos desenvolver este hábito de andar com Jesus, de desenvolver o senso da presença dele a todo momento. Quando você pega a Bíblia para você ler, sabe o que está acontecendo ali? Ao ler a palavra de Deus, o próprio Deus, ele está falando ao seu coração. E ele vai tornar a palavra dele espírito e vida para você. Por isso que quando você ao abrir a palavra de Deus, tenha o senso de reverência de que a presença dele está ali. Você tem que crer. E crer não é simplesmente, eu acredito, né? Eu amo a Deus, igual eu amo a Deus. Crer é você se posicionar de acordo com o que você acredita. É você receber isso inteiramente no seu coração e alma, na sua mente. Eu creio. E este foi o fundamento da cura dos enfermos na época que Jesus os curou. Eles creram. E os que não davam conta de crer falou: Senhor, perdoe a minha pequena fé, mas me ajuda a crer. Tá vendo como Cristo até isso ele ouve, até mesmo na nossa limitação, na nossa fraqueza. Ele conhece, ele escuta o sussurro, a sinceridade do nosso coração. Mas para isso a gente precisa crer. É muito simples. Não é fácil. Não é difícil, não é fácil, é complexo, mas é simples. Por que a gente tem que fazer? Soltar o controle. Tem um amigo que fala isso o tempo inteiro. Você tá bem? Ah, tô bem, mas assim, né? Tem umas coisas para resolver e tal. Só solta o controle. Repete todo o tempo isso para mim. Eu já fico. Aí tem vezes quando eu vou falar, eu tô bem, tem que só soltar o controle. Já tô criando um repertório aqui para treinar. Mas é isso, Cristo, se nós deixarmos que Cristo tome o controle da nossa vida, não tem erro. E ele tomar o controle da nossa vida não é nos isentar da nossa responsabilidade de escolha. Mas quando eu li aquele verso, né? Eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, se alguém ouvir, eu vou entrar, eu vou cear com você. Essa é a maior promessa que tem na Bíblia, porque ele está falando de relacionamento. Você não abre sua casa, ceia com qualquer pessoa. E Jesus quer o quê? Se tornar íntimo de você, para ele mudar. Quando ele fala assim, ó, eu estou à porta, estou batendo, eu quero entrar, ele quer tirar todo o lixo de contemplação, que já ficamos expostos demais neste mundo. Ele quer fazer morada. Ele quer mudar a sua estrutura mental, a minha estrutura mental. Mas para isso a gente tem que falar, entra, Senhor. Por muito tempo, em toda a minha vida, a minha oração foi, Senhor, não bata na porta, arrombe, entra. Porque eu conheço a minha vontade, conheço os meus pecados, as minhas transgressões, então arromba a porta e o Senhor faz o que o Senhor quiser. Já tô te dando aqui a chave, ó. Por favor. Porque nós não sabemos o melhor para nós mesmos. Não sabemos. Queridos, queridas, tenham este pensamento. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável. Mas você só vai se lembrar de fazer isso se você desenvolver o hábito de confiança em Deus. Ontem e hoje,
nós estamos pegando firme aí em um dos remédios de Deus, da confiança. Porque você só ama, você só obedece e faz aquilo que alguém te fala se você confia, se você o ama. Então a gente tem que entender que amor não é sentimento, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Precisamos entender que nós não sabemos amar, perdemos isso por causa do pecado. Aí precisamos restaurar nossa estrutura mental para obedecer. E até obedecer a gente não dá conta, é Ele que vai operar no nosso coração a obediência, se a gente pedir e permitir. E vimos também que amar tem a ver com atitude, não com palavras. E vimos que, para nós tratarmos a nossa vontade, a gente precisa submeter a nossa vontade doente, enferma a Jesus Cristo. Tudo bem? E para fazer isso, a gente tem que mudar o quê? A nossa estrutura mental. Como? Pensando em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável. Pensando em Jesus Cristo. Para então sentirmos como Ele, desenvolvemos o sentimento de humildade, de amor, de serviço, porque é para isso que estamos aqui na Terra. Para servir a Deus e servir ao próximo. E se nós repetimos estas atitudes de serviço, se nós temos esse sentimento, vamos ter essas atitudes também. A atitude de amar, de servir, de obedecer. E quanto mais a gente obedece, mais santo a gente se torna, mais separado, mais purificado. E isso, repetidamente, se torna hábitos e vai formar o quê? O nosso caráter. E o caráter é a única coisa que vamos levar para o céu. Por isso, o convite de Deus para você hoje é mude o que você tem pensado. Como? Mude a contemplação. Guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Cuidado com o que você escuta, com o que você vê. Até mesmo o desejo de comer certas coisas tem a ver com o que você tem contemplado. Você vê na TV, numa propaganda, você experimentou na casa de alguém, você aprendeu isso na infância, foi contemplação. E hoje a gente tem que desaprender, porque nascer no espírito é ter novos hábitos, é ter um novo estilo de vida. A gente só está ficando lá na imersão nas águas e está esquecendo de desenvolver um estilo de vida. Entende que a mensagem de saúde vai além dos preconceitos? Ah, porque é difícil, tem que comer assim. Não, é difícil mesmo, porque mudar caráter você acha que é fácil? Por isso que não é você que vai mudar o seu caráter. Você só precisa cooperar com Jesus Cristo, porque o mais difícil ele já fez. Ele já se humilhou, ele já se transformou em criatura para poder morrer no meu e no seu lugar. Ele já jejuou 40 dias por mim e por você. O que a gente tem que fazer hoje? Não atrapalhar o que ele já fez. Como a gente não atrapalha? Obedecendo. Amanhã nós vamos falar sobre jejum. Por que jejuar? Vamos entender o propósito do jejum e como vencer o apetite. Porque se nós vencermos o nosso apetite, nós vamos vencer qualquer coisa. E aí está um dos segredos do jejum. Que Deus abençoe você. Entregue-se, entregue o seu coração inteiramente a Deus. Peça a Ele para arrombar o seu coração. Não fica batendo na porta. Arromba, Senhor, muda minha estrutura mental. E se posicione conforme o que você está pedindo. Ore e já agradeça por você já ter recebido. Isso é fé. Que Deus te abençoe. Vamos encerrar com aquele louvor no Inário 388, porque aquele louvor é uma oração de contemplação. Ser, Senhor, a minha vida. Eu desejo conhecer, saber que o Senhor seja a razão do meu viver. A gente precisa introduzir isso na alma, queridos. Então vamos começar nos separando para Deus e fazendo deste louvor a nossa oração. Amém? Que Deus te abençoe. Enquanto você estiver ouvindo, cante com o coração e faça deste louvor a sua oração.
O áudio não tá aparecendo, né? Só um momento. Agora vai dar. Parece que tivemos alguns problemas técnicos. Eu gostaria de orar com vocês. E a tarefa vai ser vocês colocarem no YouTube e cantar em oração, você e Deus, tá bom? Aí amanhã é um novo dia. Vamos orar? Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom e nos ouve. Obrigada porque o Senhor não nos deixou desamparado neste mundo corrupto de pecado. Obrigada porque o Senhor morreu na cruz por nós e nos deu a chance de tornarmos novamente a tua imagem e semelhança. Para isto, temos entendido que precisamos tratar a nossa vontade que está enferma. Por isso, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor poder para isto. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos, Senhor. Mas nós cremos e alimentamos através da tua palavra, alimentamos da tua promessa de que podemos tudo no Senhor que nos fortalece. Por isso, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor aqueça cada coração aqui, Pai, presente nesta sala, para que eles possam crer em Ti, para que a verdade possa mudar a sua estrutura mental, suas vontades, e assim cooperarmos com o Teu plano. Nos ajude a não atrapalhar o que o Senhor já fez por nós. Nos dê, Pai, poder para obedecê-lo, para viver conforme as Tuas leis, para nos tornarmos santos e nos preparar para a eternidade com o Senhor. Abençoe cada família aqui apresentada, que eles possam ter um dia na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Visão do teu
Esse é um livro de 4